A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós queremos cumprimentar o povo de Deus que está dentro deste santuário nesta noite, com a doce e maravilhosa paz de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto todos estamos postos de pé, quero pedir-lhes a gentileza de voltarem a abrir a Bíblia Sagrada, desta feita no livro do profeta Amós. Vamos ao capítulo de número 3. O Velho Testamento apresenta a mensagem de 12 profetas, chamados profetas menores, porque escreveram menos, e 5 maiores, porque escreveram mais. Os que escreveram menos, chamados de profetas menores, Oséias, Joel, em seguida Amós. Quando se encontraram Amós, capítulo 3, podem dizer amém? Creio que toda a igreja tem encontrado, e alguns estão terminando de encontrar. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ler o verso de número 12. Amós 3 e 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ainda que haja uma pequena diferença de tradução, mas nós vamos pedir que todos leiamos juntos. Outra vez, por favor. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Nosso Deus, esta palavra que nós terminamos de ler é a Tua palavra. E mesmo que uma palavra aparentemente não nos pareça tão fácil de entender, mas é Tua palavra, e há um Espírito esta noite que está pronto, disponível, preparado, apto a ajudar-nos a compreender a Tua vontade, revelada através de Tua palavra. Deus, movimenta o Teu bom Espírito no meio da Tua igreja nesta noite. Nós cremos no poder do nome de Jesus, no poder da Tua palavra, ó Pai, e sobretudo também declaramos que cremos no poder do Espírito Santo, de maneira que este nome, esta palavra e este Espírito trabalham juntos nesta noite para edificar as nossas vidas e realizar dentro de cada um de nós uma boa obra que corresponde ao Teu alto e elevado propósito, pelo que nós te pedimos e te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Todos os que estão aqui presentes, será que juntamente podem dizer amém? Antes que se sentem, peço-lhes o último favor. Antes que se sentem, aperte cada um a mão do outro e diga assim, ou da outra pessoa: foi bom você ter vindo. Obrigado. Pode sentar-se. Pode sentar-se. Aires. Em primeiro lugar, nesta noite, é meu dever dizer-lhes que a razão principal pela qual lhes ministro esta palavra nesta noite é porque estou possuído de uma forte convicção de que esta é a palavra de Deus que eu devo entregar esta noite. Há alguma coisa aí por fora que estão chamando de profissionalismo do púlpito. Não é disto que tratamos esta noite. Nós estamos enfrentando o ministério do Evangelho e, consequentemente, a pregação do mesmo, não como uma profissão que, ao passar dos anos, signifique intuitivamente habilidade. Nós estamos desenvolvendo o ministério da pregação do Evangelho como um sacerdócio, como algo divino, e é nossa obrigação, em recebendo a palavra de Deus, ministrá-la ao seu povo. Tendo que dar um tema a esta mensagem, não vou propor nenhum por mim mesmo. Eu vou extrair umas poucas palavras deste versículo, e estas palavras serão o tema
desta mensagem. O tema é, portanto, 2 pernas ou um pedacinho da orelha. É sobre isto que eles falam nesta noite. 2 pernas ou um pedacinho da orelha. E estou lhes falando isto não apenas porque recebi do Senhor, mas efetivamente porque está dentro da palavra de Deus. Eu leio mais uma vez para que se torne mais forte a impressão do texto em cada vida. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel. O profeta Amós era o homem do campo. Ele não era o que se chamaria de estadista. Ele não era aquilo que se chamaria o homem da etiqueta, o homem dos palácios. Ele não é o que se chamaria hoje o homem da nobreza. Ele nunca seria um homem classificado como esta sociedade VIP que se conhece por aí. Ele era um homem bastante rude. Ele era um homem da vida agropastoril, era um homem do campo. Era um homem que conhecia mais de urtigas do que de códigos. Ele conhecia mais de espinhos do campo do que de asfalto da cidade. Mas, em primeiro lugar, me apetece muito o espírito saber que se Deus usa um homem tão rude, de uma vida tão singela e primitiva quanto Amós, significa que ele pode usar a qualquer outra pessoa. E eu quero que isto seja um incentivo para você que está aqui esta noite e acha que porque não cursou uma universidade, acha que porque você não tem um determinado anel de grau no seu dedo, no dedo da sua mão, você não pode ser usado por Deus. Isto nunca foi o fundamental para Deus. Deus não está procurando pessoas que saibam, porque só Ele sabe. Deus não está procurando pessoas que tenham, porque só Ele tem. Deus não está procurando pessoas que possam, porque só Ele pode. Deus está procurando pessoas que queiram, porque é isto que é importante. Se você quer que Deus trabalhe em sua vida, o dia chegou. E esta noite, o Deus de Amós é o Deus desta igreja. O Deus de Amós é o meu Deus. O Deus de Amós é o teu Deus. Quem gostaria de repetir comigo? O Deus de Amós é o meu Deus. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. O Deus de Amós é o meu Deus. Quando Deus usa o homem como profeta Daniel, a linguagem é nobre, porque Daniel era o homem do palácio. Quando Deus usa um homem como Moisés, Deus penetra em certas profundezas do conhecimento, porque Moisés havia sido criado aos pés de uma pessoa do palácio. Quando Deus usa o profeta Ezequiel, naturalmente ele está lhe trazendo mensagens profundas, porque Ezequiel era de uma tribo sacerdotal e um homem, como se diria de uma maneira muito chã, muito vulgar, um homem bem estudado. Mas quando Deus usa o homem como profeta Amós, Deus é incapaz de provocá-lo com coisas difíceis, com assuntos profundos. Então Deus dá a palavra ao povo dentro da linguagem de Amós. Por isso, Amós entendia de ovelha, Amós sabia o que era leão, e Amós então recebeu esta mensagem. Amós diz para o povo que quando o leão persegue uma presa, o primeiro golpe que o leão dá ou é nas pernas ou é num canto da orelha, num pedaço da orelha. Diz aí que é desta maneira que eu vou livrar o meu povo. E se isto não fosse importante, não estaria na Bíblia. Agora não basta saber que é importante, basta saber qual é a importância deste texto. Há 3 personagens principais neste texto, neste versículo. Primeiro tem a figura de uma ovelha, que é o animal mais submisso que existe, o animal mais débil, o animal mais indefeso. Eu quero louvar a Deus porque quando criou os animais, Ele o fez com muita acurácia, com muita sabedoria, Ele fez com um projeto profundamente eloquente. Deus criou a formiga porque quando faltar no mundo pregador com coragem para mandar os preguiçosos trabalharem, a formiga faz um bonito sermão. Salomão bem entende disto. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Quando alguém precisa saber como é que se deve ser organizado para a batalha, então não precisa aprender com o exército russo, que anda meio capenga. Vai aprender com exércitos gafanhotos que não tem rei, mas saem em bando e vencem sempre as batalhas.
Quando Deus criou a ovelha como animal débil, como animal indefeso, Ele criou exatamente para simbolizar o seu povo que um dia estaria nesta terra e seria tão frágil quanto a ovelha, mas tão forte como alguém que tem um pastor. Glória a Deus. Neste versículo há uma ovelha, neste versículo há um pastor que cuida da ovelha, e neste versículo há alguém que é contra a ovelha, mas o pastor dá conta dele, é o leão. É claro que quando eu falo em leão, quando a Bíblia fala de leão, a Bíblia em primeiro lugar denomina a Jesus como leão da tribo de Judá. Mas como o diabo é o inventor originalíssimo da Xerox, e não podendo ter o poder de criar coisa alguma, ele então saiu copiando tudo o que podia e copiou a estratégia do leão e aplicou a si mesmo. Mas a Bíblia diz, leão é Jesus, o diabo é como leão, o diabo é imitador de leão. Então não diga jamais que o diabo é leão, é muito cartaz para o diabo. Se fosse morcego estaria bem, mas leão não. Não diga que o diabo é leão, diga que é como leão, como está escrito na carta que Pedro escreveu aos estrangeiros que estavam dispersos no Ponto, na Galácia e na Bitínia. Quando Deus fez o homem, Deus não fez somente pelo poder da sua palavra. Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Deus disse, apareçam as montanhas apareceram. Deus disse, apareçam os mamíferos apareceram. Deus disse, agora o dia se separe da noite, e a noite se separou do dia. Mas quando foi para criar o homem, Deus não o fez por sua palavra. Era cômodo, era fácil, era rápido, era sem nenhuma dificuldade, um gesto para Deus último e determinante, dizer, apareça o homem, e eu quero o homem do meu jeito, do meu estilo, ao meu modo, e o homem apareceria. Mas se o homem não tivesse sido feito de uma forma artesanal, muitas coisas nós deixaríamos de aprender, as quais aprendemos por causa da maneira como Deus o criou. Então o homem foi criado artesanalmente. Eu creio nisto porque a Bíblia diz. É verdade que alguns professores aí, cujos ancestrais devem não ser propriamente da raça humana, então eles defendem a sua raça e dizem que o homem foi feito do macaco. Nós, porém, defendemos o que diz a Bíblia e declaramos que nós não somos filhos do macaco e nem de outro animal qualquer. Nós pelo menos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quantos creem que o homem veio de Deus? Diga amém, por favor. Agora eu quero orar pelos que são filhos de macaco, para que esta noite sejam transformados em filhos de Deus. Quantos podem glorificar o precioso nome do Senhor? Então Deus teve muito cuidado quando Deus criou o homem. Eu penso que muitas pessoas sabem que o nosso esqueleto se divide em duas grandes partes. E não precisa ficar descendo a muitos detalhes. É só para saber que Deus, quando fez o homem, Ele fez com capricho. Deus, quando fez o homem, Ele fez com cuidado. Ele detalhou cada parte do corpo humano. Eu só não lhe digo quantos ossos tem um corpo humano, porque lá no Brasil se aprendeu que eram 208. Aqui na América são 206. E eu não sei se foi na viagem de avião que desapareceram 2. A verdade é que é qualquer coisa assim. Mas como temos um doutor aí, eu não sei se ele já contou, mas a verdade é que deve ser alguma coisa entre 206 e 208. Mas Deus criou 2 grandes sistemas do esqueleto humano. O primeiro sistema é o central, é chamado sistema axial. E aí está o crânio, aí está aquilo que todo mundo chama de costela, e tem gente um pouquinho mais vaidosa que chama de coluna vertebral, e a verdade, outros chamam de espinha, mas é bom dizer que espinha para não confundir quais dos nossos peixes tão queridos na mesa de refeição. Agora, esta é a primeira parte do sistema do nosso esqueleto, o axial. Depois vem o chamado apendicular, e esse envolve os braços, envolve as pernas. A verdade é que Deus caprichou quando fez o homem e pôs no homem, na mulher, Deus pôs 2 pernas. Quero que você esta noite, que vê este culto, saiba que nós evangélicos, nós desta igreja, damos um valor tremendo à Bíblia Sagrada. E não existe nada na Bíblia sem importância. Agora, como as coisas estão muito apertadas hoje, e aí por fora tem muita gente que precisa de limpar a última casa já à noite, então não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de estudar a palavra de Deus. Então, num domingo como este, nós vamos aproveitar para dizer que nós,
como criaturas humanas, fomos feitos no estado de perfeição, e não é à toa que você tem 2 braços. Por exemplo, eu, quando criança, achava que eu deveria ter 2 bocas e 1 ouvido. Depois eu aprendi que o certo é 1 boca e 2 ouvidos. E olha lá, muitas vezes uma boca parece muito, porque a pessoa quer falar demais. E às vezes 2 ouvidos parecem pouco, porque era bom se a gente pudesse ouvir bem. Mas na verdade, você pode ouvir com 2 ouvidos, mas você somente precisa de 1 boca para estar comendo e também para estar falando. Já pensaram algumas pessoas terem 1 boca, comem o que comem? Imagine se Deus tivesse feito o homem com 3. Agora, na verdade, toda obra da criação é uma obra bonita, é uma obra perfeita. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando Deus criou o homem, Deus disse que o homem estava sendo formado à imagem e à semelhança de Deus. Não ponha jamais na sua cabeça a ideia tola de que quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus, é porque Deus é um super-homem, assim, de um braço de 2 quilômetros, de uma perna de 4 milhas, de um fígado assim de 200 quilos, de um coração pesando uma arroba, linguagem do nosso Nordeste brasileiro. Não é isto que significa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não é um homem. A Bíblia é clara quando diz que Deus não é homem. Deus não é absoluto, não tem absolutamente uma estrutura óssea. Deus não tem uma estrutura que nós temos, absolutamente. Deus não é um homem e nós não somos Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso é uma coisa bastante diferente. Por exemplo, Deus é um só Deus, mas Ele tem em si mesmo 3 pessoas maravilhosas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 personalidades, mas é uma só divindade. E nós somos, cada um de nós é apenas uma pessoa. Eu, por exemplo, fiquem tranquilos que eu não sou 4 e nem sou 3 e eu não sou nem 2, eu sou só 1. Mas dentro deste único 1 que sou eu, tem 3. Agora, um se chama espírito, outro se chama alma e outro se chama corpo. E como eu sou 1, apesar de 3, e como Deus é 3, apesar de 1, eu me pareço com Deus. É nesse sentido que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A outra maneira de entender o que é esta imagem e esta semelhança: uma cobra não tem poder de decisão, e é impossível imaginar um elefante fazendo planos para o futuro. Ninguém vai imaginar que um passarinho esteja conjecturando a respeito de uma bonita festa de casamento, ou nunca vai se ouvir falar de 2 lagartixas querendo receber presentes porque ficaram noivos, porque isso não é próprio absolutamente do reino animal, isto é próprio do reino humano. Sabe por quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós podemos pensar, nós podemos decidir. Ninguém veio arrastado para este culto hoje, absolutamente. Quando você está cavalgando qualquer que seja o animal, você tem que ter corda, tem que ter cabresto, tem que ter arreio, tem que ter estribo, tem que ter sela. Bom, eu vou parar de falar isto, senão penso que eu sou da roça, o que verdadeiramente corresponde à verdade. Mas a verdade é que as pessoas têm que levar os animais, têm que puxar os animais, têm que arrastar os animais. Cachorro é um animal assim muito ativo, tal, mas você não consegue fazer tudo com ele, porque ele não pensa, ele não raciocina. Agora veja que coisa interessante: você ouve a pregação do Evangelho, e quando o pastor, o pregador diz: quem quer aceitar a Jesus, um diz eu quero, outro diz eu não quero. Vai fazer isso com uma boiada e dizer eu quero e eu não quero, eu quero e agora para o pasto eu não quero. Não tem disso, porque eles não têm capacidade de raciocinar. Quando você vê e sente que você pode decidir, que você pode dar uma opinião, você nunca vai encontrar um congresso de formigas para estabelecer alguma coisa, como por exemplo o partido político para eleger a formiga mor. Você não vai encontrar isso, porque não existe raciocínio, não existe nenhuma capacidade. Agora você é uma criatura humana que tem o seu livre-arbítrio. Nisso você se parece com Deus. Quem glorifica a Deus esta noite pelo que é? Quantos dão glória a Deus? Porque realmente nós não somos nem vampiros e nem lagartixas. Eu glorifico muito a Deus porque não sou um peixe e, graças a Deus, muito menos uma cobra. Eu sou um homem e muito mais do que isto, um homem salvo pelo sangue de Cristo. Quem é salvo por Cristo esta noite, levante suas 2 mãos e glorifique a Deus.
Quando Deus criou as coisas em Gênesis capítulo 1, Ele criou pensando na igreja. Isto é muito interessante. Quando Deus criou o sol, Ele criou pensando em Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Quando Deus criou a lua, Ele criou pensando na igreja, pois a Bíblia diz que a lua é um símbolo da igreja. Cantares 6:10. Quando Deus fez as estrelas, Ele as criou pensando nos pastores, porque assim como as estrelas por muitos anos têm orientado os navegantes no mar bravio, de igual maneira os pastores têm ajudado as pessoas a serem orientadas no caminho para o porto celestial. E por que temos duas pernas? E por que temos orelhas? Bem, por alguma razão. Agora Deus disse ao profeta Amós: diz ao meu povo que assim como o leão livra a ovelha de ter as suas pernas destruídas pelo leão, assim como o pastor livra, eu também posso livrar o meu povo. Nesta noite nós vamos fazer uma coisa que talvez nós nunca fizemos antes, mas nós vamos fazer. Sempre tem que haver uma vez. Eu penso que muita gente aqui já disse: Deus, eu te agradeço pela esposa que tem. Alguns já agradeceram. Eu penso que é capaz de descobrir alguém que já agradeceu pela sogra que tem. Eu penso que nós certamente encontraremos irmãos que todo dia dizem: Deus, eu te agradeço pelos filhos que eu tenho. Mas eu pergunto: quem foi que já agradeceu pela orelha que tem? O irmão já pensou que terrível seria se de repente o irmão nasce e sua mãe descobre que o irmão é perfeito, menos uma orelha? O irmão já pensou? Então, irmãos, é uma pena que nós não tomamos tempo para dar graça a Deus pelas coisas que são extremamente populares, que nós conhecemos demais. Só quando nós passamos um meio-dia sem escutar nada, é que nós corremos e vamos: Senhor, tem misericórdia dos surdos deste mundo. Somente quando nós finalmente estamos num elevador e a energia falta, é que nós, Deus tira da prisão os presos. Então nós precisamos ter noção do que é o sofrimento humano. Você já deu graças a Deus pelas duas pernas que possui? Curve a sua cabeça comigo por um minuto e vamos dar graças, porque daqui a pouco você vai ter informações extraordinárias para a sua felicidade. Se quiserem, me acompanhem. Se não quiserem, me acompanhem também, por favor. Vamos orar assim: Senhor, eu te dou graças por minhas duas pernas. Elas me são muito úteis e elas representam o teu amor e a tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Há alguns anos nasceu no estado de New Jersey, não muito longe daqui, como todos sabem, uma criancinha que recebeu o nome de Elaine Zayak. Elaine Zayak. Esta moça veio a tornar-se um assombro para o mundo, e o seu nome ficou famoso. E qualquer uma enciclopédia dos esportes, pelo menos uma enciclopédia digna deste nome, vai mencionar o nome de Elaine Zayak. O que foi que aconteceu com esta moça? Quando ela estava com 15 anos de idade, isto aconteceu no ano de 1981, com 15 anos de idade, ela se tornou campeã nacional de skate aqui nos Estados Unidos. E foi uma euforia tão grande por causa da sua idade, por causa da sua habilidade, por causa da sua capacidade, que os seus empresários falaram com seus pais e obtiveram uma licença especial e também do colégio para que ela pudesse competir nos Jogos Mundiais de Skate. Sabe o que aconteceu? Depois de haver sido campeã norte-americana, ela foi campeã mundial de skate em 1981. Os empresários gostaram da notícia e levaram em 1982. Mas em 1982 aconteceu alguma coisa que não estava previsto. Esta jovem, esta adolescente, fraturou gravemente uma de suas pernas e por isso ela foi afastada do campeonato. No ano seguinte ela voltou, perdeu outra vez o campeonato. No outro ano ela voltou mais uma vez e esteve nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, e ela não obteve nem uma medalhazinha, daquelas que não brilham nem com bombril, nem com braço. Ela não conseguiu absolutamente nada. Então ela foi aconselhada a não competir mais. Naturalmente aquela moça tinha muita inteligência, naturalmente aquela moça tinha muita saúde, naturalmente aquela moça tinha um futuro muito bonito pela frente, mas ela foi impedida de realizar o grande sonho da sua vida, de ser uma esportista de renome, como pudera haver sido no princípio. Por quê? Porque ela perdeu uma de suas pernas. A Bíblia fala que o leão quer destruir as nossas pernas. Você e meu irmão, a senhora, minha irmã, sabe que a Bíblia
dá muito valor às nossas pernas? O irmão sabia que precisa ter cuidado das suas pernas, porque Deus também tem cuidado? O irmão sabia que as pernas de Jesus vieram a este mundo como pernas especiais? Vale a pena você ouvir alguma coisa sobre isto? Eu creio que vale, porque Deus me mandou falar sobre isto. Então deixe-me passear muito rapidamente pela Bíblia e lhe mostrar as pernas na Bíblia. Em Êxodo, capítulo de número 29, é o grande capítulo da preparação para a consagração do sumo sacerdote. Êxodo capítulo 29 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Eu penso que a Bíblia perderia um pouco do seu brilho se não tivesse Êxodo capítulo de número 29. E Deus chamou Arão e disse Deus chamou Moisés, e disse Moisés, eu quero que você chame Arão, e Arão traga os seus filhos, porque eu vou instruir você, Moisés, para você instruir Arão, seu irmão, e os seus sobrinhos, a fim de saberem como é a solenidade de sagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Nós não vamos ler todo este capítulo esta noite, mas qualquer irmão, se der uma olhadinha rápida no versículo 17, vai descobrir uma coisa muito bonita. É que na hora que o carneiro fosse tomado para o ofício do sacrifício da consagração, o carneiro tinha que ter as suas pernas lavadas. Ora, se isso não fosse importante, não estaria na Bíblia. E quem pensa que a Bíblia é um livro absurdo e impossível de compreender, eu penso que pelo menos dá para qualquer pessoa saber o que significa lavar as pernas de um carneiro. Como aquele carneiro era o carneiro do sacrifício, ele não poderia ser oferecido a Deus com as pernas sujas. Eu sei que você não sabe aonde eu quero chegar, mas não se preocupe com isso. Vá passo a passo, não tem importância, vamos devagar. Deus não deixava que as pernas do carneiro do sacrifício pudessem ser oferecidas se elas não fossem lavadas primeiramente. Se você vai no livro seguinte da Bíblia, que é o livro de Levítico, você vai ter uma surpresa muito bonita. No capítulo 1 do livro de Levítico, Deus está dizendo a Moisés como é que vai se fazer cada sacrifício. Os irmãos sabem que tinha oferta pacífica, oferta de manjares, oferta de cereais, oferta pelos pecados do sacerdote, muitas ofertas. E logo no capítulo 1, fala-se em primeiro lugar da principal oferta que havia em Israel, que se chamava holocausto. Holocausto era a oferta mais importante de Israel, porque era a oferta que consumia toda a carne do animal que era oferecido. Holocausto está sempre associado a esta expressão, consumir tudo, consumir tudo. Por isso que quando a Bíblia diz que Jesus se ofereceu em holocausto, é para todo crente tremer e dizer: Deus, foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi moído, ele foi triturado, ele gemeu, ele sofreu, foi terrível, porque era um holocausto. Pois bem, no versículo 9, você pode dar uma olhada muito depressa, e você vai ver que depois que o animal era morto para ser oferecido em holocausto, Deus mandava lavar as pernas. Agora olhe, as pernas do animal vivo tinham que ser lavadas, e agora as pernas do animal morto tinham que ser lavadas. Se nós passamos umas páginas à frente, no capítulo 11 do livro de Levítico, é um capítulo que muitas pessoas até hoje não entenderam, e eu penso que vão ficar sem entender pelo menos até o ano 2000, e a verdade é que este capítulo fala dos animais que os judeus podiam comer e dos animais que os judeus não podiam comer. Deus se preocupou com isto para o povo judeu: esse você come, aquele você não come, esse você come, aquele você não come. Quando você chega ao versículo 21, você tem uma surpresa. O animal que voa, se tiver pés e pernas, você pode comer. Mas Deus disse que o animal que voa, o réptil que voa e tem pés, mas não tem pernas, não se pode comer. O que quer dizer isso? É que não é agradável, não é aceitável diante de Deus se o animal fosse comido por um homem sem ter as suas pernas. Deixe-me voltar a Amós, ao nosso ponto original, e mais tarde saberemos a resultado de tudo isso. Lá Deus disse: Amós, fala para o povo, assim como o pastor livra a ovelha que está tendo as suas duas pernas atacadas pelo leão, eu também vou livrar o meu povo. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais rápida agora, e vamos para o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Sabem, irmãos e irmãs, o capítulo 28 do livro de Deuteronômio é um dos capítulos mais
Que palavra eu usaria? Terríveis, eu não posso usar este adjetivo para a Bíblia. Fabulosos, alguém pode pensar que é gostoso. É um dos versículos mais sérios, é um dos capítulos mais sérios da Bíblia. O capítulo 28 de Deuteronômio é o capítulo da escatologia do povo judeu. Quem quiser conhecer todo o resumo da história dos judeus, é só ler devagarzinho Deuteronômio capítulo 28. Naquele capítulo fala do passado de Israel, do presente de Israel e do futuro de Israel. Mas uma coisa muito sugestiva é que lá depois do versículo 30, especificamente no versículo 35, Deus diz assim: se o povo não me obedecer, o povo vai ficar doente. Qual é o castigo que Deus daria ao povo judeu por sua desobediência? Diz o versículo 35, que o povo teria úlceras nos joelhos e úlceras nas pernas. Ora, se Deus escolheu esta parte do corpo, os joelhos e as pernas, como sendo o ponto de enfoque para aquele castigo por desobediência, é sinal de que as nossas pernas devem ter algum valor para Deus. Eu não precisava esta noite nem mencionar Isaías 47:2, que é o versículo da queda de Babilônia, e Deus diz que quando Babilônia estivesse para cair, a primeira coisa que ele ia fazer era tirar os sapatos dos pés e descobrir as suas pernas. Isto está na Bíblia, em Isaías capítulo 47, versículo 2. Quando Babilônia fosse cair, a primeira coisa que faria era descalçar os pés e em seguida era descobrir as pernas. Agora, se nós vamos lá para frente na Bíblia, em Daniel capítulo 2, aí nós vamos ter algo fantástico. O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e aquela estátua dividia-se muito claramente em vários segmentos, e a parte de cima era a cabeça, que era de ouro, depois vinha o seu peito, e sabe o que acontece? Mais tarde vinham as pernas. Aquela estátua de cima para baixo era primeiro ouro, depois prata, depois bronze. Quando chegou nas pernas, as pernas eram de ferro. Pernas de ferro. Se as pernas não fossem importantes para Deus, em qualquer sentido que se fale, não estariam elas na Bíblia. Pois bem, aquelas pernas da estátua falam do período da decadência dos impérios do mundo. O primeiro era de ouro, o segundo era de prata, um grande metal, mas inferior era ouro. O terceiro era de bronze, um metal mais ou menos, mas inferior a prata. Depois era ferro. Ouro é o símbolo do poder de Deus. Ferro é o símbolo do poder do homem. Então, se a cabeça era de ouro, significaria que ainda haveria manifestação de Deus na terra. Mas se as pernas eram de ferro, isto está falando de uma época em que o braço do homem, a violência do homem, o poder militar, o poder da cultura humana iriam influir o homem, porque as pernas eram de ferro. Vamos descansar um pouquinho a nossa mente do Velho Testamento, e agora eu lhes convido para um texto excepcional das Escrituras. Estão prontos? Ok. Vamos abrir a Bíblia em São João, capítulo 19. São João, capítulo 19. E vamos agora ver algo magnífico, maravilhoso, algo de Deus para nós. Quando se encontraram o Evangelho de João, digam amém. Capítulo 19, outra vez amém. Verso 31. Vamos acompanhar, podem acompanhar em silêncio, mas acompanhem. Verso 31 de João 19. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. É uma pena nós lermos a Bíblia e acharmos que certos versículos não têm importância. Não é verdade? É uma pena. Mas não há um versículo na Bíblia que não tenha importância. Pode ser que você e eu não descobramos a importância, mas tem. Quando Jesus foi posto na cruz, havia dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, e o tempo foi passando. Daqui a pouco, um grupo de homens foi falar com Pilatos e disse: Pilatos, nosso querido governador, o senhor é a maior autoridade aqui presente em Jerusalém, nós lhe pedimos um grande favor. O que é que vocês querem? Nós pedimos que o senhor dê autorização para nós destruirmos as pernas daqueles 3 moribundos que estão na cruz.
Os senhores pensam que isto é uma casualidade histórica? Eu quero lhes mostrar agora que o diabo estava por trás disso. Quem pôs na cabeça daquela gente para quebrar as pernas de Jesus foi o diabo. Eu vou lhe dizer daqui a pouquinho por quê. O diabo queria, como se o diabo não estivesse satisfeito com todos os sofrimentos de Jesus, ele ainda queria que as pernas dele fossem quebradas. Agora eu tenho uma notícia para a igreja, uma notícia para todos. Jesus sofreu muito por nós, muito por nós, muito. Agora tem uma coisa, o seu sacrifício não envolve perna quebrada. É um detalhe interessante. Jesus sofreu, foi moído, enfiaram uma lança, uma coroa de espinhos, esbofetearam, cuspiram, fizeram tudo. Mas Deus disse: podem fazer tudo com meu filho, mas não podem quebrar as suas pernas. Pode até matar o meu filho, eu deixo matar, eu deixo. Podemos pôr coroa de espinho? Pode. Vai doer demais, mas pode. Podemos dar vinagre para ele com fel, é o que há de pior no mundo, mas podem dar. Eu posso dar um bufetão nele? Pode dar, é o preço da salvação. Eu posso enfiar uma lança? Ai, pode. Eu posso quebrar a perna? Não. Porque só o diabo tem interesse na perna de Jesus ser quebrada. Vamos ler o verso 32? Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro. O primeiro é ou da esquerda ou da direita. E ao outro que com ele fora crucificado. Vamos imaginar só, porque não está bem claro. E eles quebraram a perna do primeiro. Pá, 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 pá. Coisa terrível. Fizeram carne moída. Que coisa terrível. Pá, mas estraçalharam. E depois agora o outro. Aquilo era uma festa para eles. Aquilo era um divertimento para eles. Porque a morte de cruz geralmente era uma morte lenta, demorada. E o ato de quebrar as pernas era para apressar o final da morte. Quebraram as pernas do primeiro. Agora, vamos todo mundo. Agora que vai ser bonito. Olha, vocês vão caprichar. Mas é para dar marretada mesmo, tremer. Vão fazer espetáculo bonito. Veja o diabo por trás disso. Teu sacrifício, Jesus, por mim, não envolve quebrar as tuas pernas. Você tem que estar seguro disso. Vamos agora ao verso 33. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Quantos já leram isto várias vezes na sua vida? Várias vezes. Quantos já leram pelo menos uma vez? Me respondam com muita honestidade, e as câmeras não vão filmar você. Quantas pessoas nunca haviam prestado atenção a isto? Com toda honestidade. Rapidinho, obrigado. Por isso Deus lhes está falando isso nesta noite. Não lhe quebra. Quebra, vamos agora. Agora é o do meio. Esse falso rabi, Salvador, vamos lá. Aí um disse assim, patrão, ou então sargento, ou então cabo, não sei quem comandava aquela guarda louca. Não podemos não precisamos não. Por quê? Não, rapaz, quebra a perna. Não, ele já está morto. Ah, não é possível, faz pouco tempo. Não, experimenta ele, vê aí. E quando viram, havia saído do lado dele sangue e água, e conferiram, estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Eu tenho que sair daqui esta noite, pastor Siló, com uma pergunta na minha alma respondida. Por que não quebraram as pernas de Jesus? Você gostaria de saber por quê? Sim? Sim ou não? Sim ou não? É um detalhe interessante. Você gostaria de saber por que não quebraram as pernas dele? Então, por bondade, vamos ao Velho Testamento. Vamos a Cantares de Salomão. Vamos a Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Só encontrem e aguardem, não procurem, não leiam agora, porque eu tenho uma revelação para lhes dar. Pequena, mas importante, sublime, porque é da Bíblia. Glória a Deus. Bem, já encontraram o Cantar de Salomão? Amém? Segurem aí, por favor, e olhem para mim por um minutinho. Deixe eu lhes fazer umas perguntas. Quem se lembra que quando João começou o livro do Apocalipse, ele teve uma visão do Cristo ressuscitado? Quem se lembra, diga sim.
Muita gente se lembra. O que é que Jesus mostrou para João? Digam sim ou não. Ele mostrou a cabeça. Jesus mostrou a cabeça dele ressuscitada para João na visão de Apocalipse. Jesus mostrou a cabeça, sim ou não? Sim, mostrou a cabeça. Senão, como é que ele pode ter dito que viu a Jesus se não viu a cabeça? Se você vê o pé de uma pessoa, sabe que eu vi ali na rua? Eu vi o Anastácio. Como é que você sabe? O pé dele estava atrás do balcão. Jesus mostrou a cabeça? Sim. Mostrou os cabelos? Alô, me ajuda aí, pastores. Mostrou a cabeça? Mostrou. Mostrou as mãos? Mostrou a boca? Mostrou os pés? Jesus mostrou quase tudo o que tinha. Sabe o que foi que Jesus não mostrou para João? As pernas. Disse João que Jesus estava vestido de uma túnica tão grande, tão bonita, que ia até os pés. Jesus não mostrou as pernas dele para João. E alguém diz, mas está complicado esse negócio. Será que eu vou ganhar alguma coisa com isso hoje? Claro que você vai. Lógico que você vai ganhar muito com isso hoje. Mas tenha paciência. Quebraram as pernas de Jesus? Quebraram? Quem era que queria que quebrassem? O diabo que queria. Quem foi para quebrar? Os soldados. Quebraram um osso. Não quebraram nada. Aí Jesus estava de perna inteirinha e não mostrou para João. Está aqui, João, eu não te mostro minhas pernas porque estão quebradas. Não estavam quebradas. A cabeça estava furada, havia sido furada de espinho. E ele mostrou. Eu penso que agora nós vamos pegar a chave e começar a abrir o mistério. Cantares de Salomão, capítulo 5. Os senhores sabem que Cantares de Salomão é uma alegoria muito bonita. O rei se apaixona por uma campesina. E a campesina diz, o meu amado é o mais bonito que existe no mundo. E o rei diz assim, a minha amada é a mais bonita que existe na terra. É assim, ele diz, os cabelos dela são verdadeiros cachos de uva. E ela diz assim, e o meu amado é cândido e rubicundo. Interessante, é uma troca de palavras de amor. Agora, quando ela está falando sobre ele, e é bonito que a Bíblia é um livro perfeito, não é ele falando sobre ela, é ela falando sobre ele, escute o que foi que ela disse. Estamos prontos? Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 15. As suas pernas, como colunas de mármore, fundadas sobre base de ouro puro. A Sulamita olhou para as pernas do rei, e ao invés de ver pernas com sinais de veias, há pernas masculinas que têm cabelo, e há pernas masculinas que não têm. E eu fico sem saber se desse rei aqui tinha ou não tinha, porque ela não falou. Ela olhou para as pernas e não viu pernas, ela viu duas colunas de mármore. Todo mundo sabe que as mais preciosas colunas que existem neste mundo são as colunas de mármore. Mas a base da coluna não é granito, a base da coluna é ouro. Eu quero lhes pedir permissão para ler um versículo da Bíblia, sem precisar que os irmãos vão a ele. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 diz assim, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. As duas pernas de Cristo, no sentido espiritual, são a igreja dele aqui na terra. Por isso que João não viu no Apocalipse, porque espiritualmente as pernas não estavam lá, as pernas estão aqui. Quando Cristo anda neste mundo, é a igreja que anda, porque nós somos as pernas de Cristo. Quando Jesus disse para a igreja, ide por todo mundo, é porque ele queria que as pernas dele movimentassem, porque se você não andar, você vai terminar se sentindo assim meio disposto. Eu quero lhe dar uma tremenda notícia nesta noite. Nós somos as pernas de Cristo na terra, e quando o Espírito de Deus cai sobre nós, a primeira coisa que nós temos vontade é de nos movimentar, é de andar, é de correr, porque nós somos as pernas de Cristo na terra. E eu quero esta noite dizer, é por isso que o diabo nos odeia, é porque ele é como leão que quer destruir as pernas da ovelha.
Agora eu lhes pergunto, faz sentido? Faz sentido? Mas é claro que faz sentido. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Mas agora eu quero lhe responder a pergunta-chave desta noite, que ainda não está respondida. Por que as pernas de Jesus não foram quebradas quando ele estava na cruz? Primeira razão, elas não foram quebradas porque havia um versículo da Bíblia dizendo que elas não seriam quebradas. Quando Deus mandou escrever o livro dos Salmos, e quando chegou ao capítulo de número 34, o Espírito Santo disse ao homem que estava escrevendo, quando chegou ao versículo 20, olha, escreve aí, nenhum de seus ossos será quebrado. A coroa de espinhos foi enfiada, mas não quebrou osso. A lança foi enfiada, mas não quebrou osso. Ele foi açoitado, mas não quebrou osso. Ele foi esbofeteado, mas não quebrou osso. Agora as pernas não podiam ser quebradas. Ossos de Jesus não podem ser quebrados. Por quê? Porque os ossos constituem a estrutura, e a estrutura de Cristo não pode ser quebrada. Oh, eu quero glorificar a Deus esta noite. Mesmo que Jesus estivesse morto, mas a estrutura dele estava inquebrável, estava perfeita, porque dali a 3 dias ele iria ressuscitar, e era o mesmo Cristo, o Cristo de amor, o Cristo de fé, o Cristo de vida, o Cristo de força, o Cristo de poder, o Cristo de glória, o Cristo que tem, o Cristo que pode, o Cristo que faz, o Cristo que sabe, o Cristo que reina, o Cristo que manda, o Cristo que ensina, o Cristo que exorta, o Cristo que ajuda, o Cristo que fortifica, o Cristo que fortalece, o Cristo que salva, o Cristo que renova, o Cristo que refrigera, o Cristo que guarda, o Cristo que eleva, o Cristo que releva, o Cristo profundo, o Cristo divino, o Cristo santíssimo, o Cristo muito justo, o Cristo glorioso, o Cristo que é sábio, o Cristo que é bom, o Cristo que é pão, o Cristo que é luz, o Cristo que é videira, o Cristo de cima, o Cristo da lei, o Cristo dos profetas, o Cristo da Bíblia, o Cristo de ontem, o Cristo de hoje, o Cristo de amanhã, o Cristo de sempre, o Cristo eterno, o Cristo que não mente, o Cristo que não falha, o Cristo que não erra, o Cristo que perdoa, o Cristo que ama, o Cristo da igreja, o Cristo que está aqui. Glorifique a igreja, este Cristo esta noite. Agora eu quero render graças a Deus nesta noite. A sabedoria de Deus é profunda. Se meu filho, você pode descer, vira homem, vira carne, vira osso, vai lá, vai. Já que nós decidimos salvar esses ordinários, esses malfeitores, vai lá. Tu vai sofrer muito, mas eu vou te dar uma esperança, eu vou te dar uma garantia, meu filho. Por maior que seja o teu sofrimento, ninguém vai tocar nos teus ossos. Tua estrutura será mantida inalterável. Esse nosso Cristo, irmãos, que nós pregamos, não é um Cristo de osso quebrado. Eu quero que você se agarre a Cristo esta noite com todo o amor e confiança. Ele não é um Cristo de osso quebrado, ele é um Cristo vivo e poderoso, perfeito e eterno. Quem pode glorificar esta noite, faça-o com alegria. A primeira razão porque não pôde ele ter as pernas quebradas, primeira razão, é porque ele já estava morto. Primeira razão. E ao morto não se quebra os ossos. Era uma lei antiga, não era uma lei, era uma tradição de Roma, que quando os seus crucificados morressem, não precisava ser quebrado o osso. E a questão foi que os outros não haviam morrido, mas Jesus morreu. Por que não quebrar os ossos de Jesus? Primeiro, porque ele estava morto. Segundo, porque havia uma profecia garantindo que nenhum de seus ossos seria quebrado. Bastava um soldado, mesmo um só, com um pedaço de pau, um só, ou com uma espada ferina, amassar um osso de Jesus, só um, toda a palavra de Deus estaria. Irmãos, foi uma questão séria, não podiam tocar em um osso de Jesus. Fizeram todo aquele desastre, toda aquela desgraça, toda aquela profanação, mas não tocaram nos ossos de Jesus. O mais importante neste momento não é a questão dos ossos, é a questão da fidelidade da palavra de Deus.
Há pessoas aqui esta noite que têm promessas de Deus e estão achando difíceis de serem cumpridas. Lembra-te de que Deus falou que os ossos de seu filho não seriam quebrados, e não foram. Se Deus não falou para com o filho dele que está lá em cima, ele vai falhar para com o filho dele que está aqui embaixo? Eu recebo uma unção especial do Espírito de Deus agora, e vou lhes dar uma palavra de Deus. Todo crente que tem alguma promessa de Deus pendente da sua vida, agarre esta promessa agora e ouça-me, ela vai se cumprir. Se algum obreiro que está aqui nesta tribuna esta noite e tem alguma promessa de Deus pendente que ainda não se cumpriu, fique de pé, por favor, e me permito que eu não me sente, porque ainda há algumas que não se cumpriram, e não se cumpriram porque o tempo não chegou. Alguém, irmão Rogério, alguma promessa pendente? Vai se cumprir, porque os ossos não foram quebrados. Irmão Samuel tem promessa pendente. Gesiel tem promessa pendente. Pastor Antônio tem promessa pendente. Presbítero Wagner tem promessa pendente. Pastor Túlio tem promessa pendente. Presbítero Clebson tem promessa pendente. Pastor Zé Carlos tem promessa pendente. Olha, pastor Zé Carlos, não vai falhar uma. Não vai falhar uma. Agora, uma coisa que eu quero dizer aos irmãos: quando o diabo vier tentar os irmãos e dizer assim: ei, Zé Carlos, aquilo nunca vai se cumprir, diga para ele assim: diabo, os ossos dele não foram quebrados. O diabo fica doidinho. Os ossos dele não foram quebrados. Os ossos dele não foram quebrados. Os ossos dele não foram quebrados. Ó, filhos do rei que estão aqui sentados nesta tribuna esta noite, por mais difícil que o Senhor pense que vai ser para aquela profecia se cumprir, aquela de 1982, porque já são passados 13 anos e parece que não vai se cumprir. Nesta noite, aquele que não deixou os ossos do filho dele serem quebrados, ele te diz: tu estás debaixo da bênção de Deus. Nesta noite, recebe a unção do Espírito do Senhor. Aleluia! Há poder do Espírito do Senhor esta noite. Quem dos senhores esta noite tem alguma promessa pendente, fique de pé. Quem não tem promessa pendente, fique sentado. E eu sinto muito, mas quem tem alguma promessa pendente de Deus na sua vida, comece a ficar em pé, comece a ficar em pé. Mas Jussara, não vai falhar uma, não vai falhar uma, não vai falhar uma, não vai falhar. Irmão Luiz, não vai falhar uma, não vai falhar uma. Irmão Paulo, não vai falhar uma. Eu quero recomendar a igreja, quem não deixou os ossos das pernas se quebrarem, vai estar segurando a palavra e vai cumprir. Agora eu quero pedir que o povo de Deus comece a levantar a mão e agarre agora, agarre agora, agarre a promessa e comece a falar com Deus agora: Deus, eu sei que tu vais cumprir na minha vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Glorifica, igreja, glorifica. O nome de Deus está exaltado agora. A honra de Deus está exaltada agora. Aleluia. Lá na extremidade deste salão, irmão Aires, tem alguma promessa pendente? Tem, levanta a mão. Olha o que eu vou dizer agora: filho, calma, tranquilidade. Olha para mim uma palavra bonita de Deus. Escreve aí na tábua do teu coração o número 4 e aguarda, 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 aguarda. Deus vai cumprir. Eu declaro que esta noite não vai falhar uma promessa. Se um osso de Jesus tivesse sido quebrado, eu poderia duvidar de Deus esta noite. Mas quem não deixou quebrar um osso da perna, quem tem cuidado da perna do filho, tem cuidado do coração do outro. Segura a tua promessa, Houston. Agora eu quero pedir que de 2 a 2 e de 2 a 2, todos os irmãos que estão aqui comecem a abraçar-se mutuamente e celebrar a Deus a sua fidelidade. Faço isto agora em nome de Jesus, enquanto o irmão Clebson canta o corinho sobre serei fiel, serei fiel. Nós vamos ser fiéis a Ele, porque Ele é fiel para conosco. Rapidamente, abrace alguém, glorifica a Deus agora, glorifica a Deus agora. Não quebrou um osso, não quebrou um osso. Aleluia, serei fiel. Seja fiel a Deus, porque Ele é fiel a você. Aleluia, aleluia, serei, aleluia. Precioso Jesus, serei fiel, serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver. Serei fiel,
Se você crê que Deus é fiel para com você, seja para com Ele, cante agora como um Cleberson. Todos nós. Fiel, precioso Jesus, serei. Oh, aleluia! Ele é fiel em nós e nós seremos a Ele. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe. A presença do Senhor está aqui esta noite como um Deus que confirma. Quando Ele fala que o osso não vai quebrar, o osso não quebra. Quando Ele fala que vai levantar, Ele vai levantar. Tu não vais sair daqui esta noite em dúvida como entraste, porque Deus está te lembrando. Fala para o diabo esta noite: ordinário inimigo, os ossos dele não foram quebrados, a minha vitória está garantida. As razões porque os ossos de Jesus não foram quebrados: primeira, é porque ele já estava morto. Segundo, porque tinha uma profecia de Deus que ele não teria nem o osso quebrado, e a profecia de Deus não pode falhar. Terceiro, é por causa do sentido espiritual das suas pernas. As pernas de Jesus espiritualmente representam a igreja, e a igreja não pode ser quebrada. Ouça bem o que eu vou dizer: a igreja pode ser machucada, mas não pode ser quebrada. A igreja pode ser ferida, mas não pode ser quebrada. O maior desejo do diabo é quebrar a igreja. Machucar ele pode, ferir ele pode, torturar ele pode, entristecer ele pode, quebrar ele não pode. A igreja é como os ossos de Jesus, não pode ser quebrada. Aleluia! Glorifica a Deus por esta realidade tremenda que Ele quer compartilhar com a tua vida nesta noite. Qual eram as bases da coluna de mármore que a Sulamita viu em Cantares 5? Eram colunas de mármore fundadas sobre base de ouro, mas há um detalhezinho: ouro puro. Quando você olha para uma coluna, você lembra-se de três coisas. Uma coluna, alguém tem visto uma coluna de mármore? Não é preciso ir a outros países para ver uma coluna de mármore. Há edifícios aqui com colunas de mármore. Eu não quero dizer que nossas casas haja, mas por aí há palácios com coluna de mármore. Quando você olha para uma coluna de mármore, há três coisas, três mensagens. Primeira, a coluna de mármore traz uma mensagem de poder. Coluna de mármore é símbolo de poder. Número 2, coluna de mármore é símbolo de estabilidade. A coluna de mármore significa: a casa não vai cair. Terceiro lugar, coluna de mármore significa beleza, porque a coluna de mármore é a mais bela coluna que existe. Quando o diabo olha para a igreja, as pernas de Jesus, ele sabe que essas pernas têm três coisas. Primeira, tem poder. Segunda, tem estabilidade. Terceiro, tem beleza. Pode ser que haja crentes feios, mas não existe igreja feia. Pode ser que haja crentes pobres, mas não existe igreja pobre. O crente é pobre, mas a igreja é rica. O crente é fraco, mas a igreja é forte. O crente é feio, mas a igreja é bela. Por isso que você tem que estar todo dia na igreja, para não perder a beleza dela, para não perder o poder dela, para não perder a estabilidade dela. Se nós considerássemos esta noite a igreja como navio, qual o navio, qual a marinha, qual a esquadra que resistiria 2000 anos de luta no mar? Não há esquadra, não há navio, não há marinha, não há armada que resista. As grandes armadas dos séculos passados já se foram, porque uma armada não resiste mais do que 500 anos. Faz 2000 anos que este navio está neste mar, e é tempestade todo dia, é tempestade todo dia. Mas olha esta noite para as colunas de mármore, estão bonitas. A igreja está em festa, aleluia. Um crente tem um problema aqui, outro crente tem um problema ali, outro tem uma necessidade aqui, outro adoece ali. Aí Jesus vem cura, Jesus vem batiza, Jesus vem anima. O irmão adoece, passa o mês sem cantar, quando chega canta 2 hinos de uma vez. Outro desaparece, quando chega traz mais alegria do que antes. Outro diz: ora por mim porque eu estou lá embaixo. Quando chega, a gente já chega olhando por cima. O que está acontecendo? Nós somos a coluna de mármore de Deus neste mundo terrível. Quem glorifica a Deus nesta noite?
Mas alguma coisa que eu penso que eu tenho o direito de deixar bem claro esta noite. Presbítero Samuel está por aqui? Posso usá-lo esta noite como uma ilustração, por favor? Obrigado, por bondade. Ok, fiquem em frente à igreja. Fiquem parados. A única ocasião em que as nossas pernas estão juntas, a única ocasião em que... Talvez siga um pouquinho mais ali, porque aqueles irmãos de lado querem saber o que vai acontecer com as suas pernas. Ok, obrigado. A única vez em que as nossas pernas estão juntas é quando nós estamos parados. Lembre-se disso. Irmão Samuel, dê um passo. Por favor, um passo. Pode ser para frente. Isto aí está bem. Este é o sinal de quem está o quê? Andando. Agora, a Bíblia diz que o ladrão quer roubar as pernas, o leão quer matar, quer destruir as pernas. Nós já vimos a pessoa de Jesus. Eu quero lhes ajudar a compreender uma coisa espiritual nesta noite. Quando este cidadão estava parado, suas pernas estavam juntas. Quando ele se movimentou para andar, suas pernas se separaram. Agora me responda uma pergunta muito importante do ponto de vista físico para uma mensagem espiritual. As pernas de Jesus, desse ponto de vista espiritual que nós estamos examinando esta noite, elas estão juntas ou estão separadas? Separadas. Quem é que acredita que Jesus estará murchinho no céu assim? Está fazendo Jesus, estou cansado. É uma tribulação. Esse povo me dá tanto trabalho que agora estou descansando. Quem é que pensa nesta noite em um Jesus ativo? Diga amém. Em um Jesus de movimento. Então, ouça-me. As pernas de Jesus, espiritualmente falando, elas devem estar assim. Uma para frente e outra para... Agora, eu sei qual é a dúvida do pastor Antônio. É porque só existe uma igreja e Jesus tinha duas pernas. É claro que Jesus tem duas pernas e só existe uma igreja. A que está na frente é a igreja que já foi, a igreja triunfante. A que está aqui é a igreja que está indo, a igreja militante. A igreja é uma só, mas ela se divide em duas partes. Tem uma parte da igreja que deu uma passada primeiro e já foi. Paulo está aqui nesta perna. Pedro está aqui nesta perna. Seu avô que serviu a Deus e morreu crente, ele está aqui nesta perna. Mas esta perna está dizendo para esta: eu já chego lá, eu já chego lá, eu já chego lá. Esta é a visão da igreja. É uma igreja só, mas ela tem uma fase adiantada. A igreja triunfante, a igreja dos apóstolos, a igreja dos profetas, a igreja dos mártires, a igreja do primeiro século, a igreja de Moody, a igreja de Spurgeon, a igreja de Rassalana, a igreja de Finney, a igreja de Lutero, a igreja de Calvino, a igreja do século passado, a igreja das catacumbas, a igreja das peregrinações. Tu já foste igreja, mas a outra perna vai chegar, a outra perna vai chegar, a outra perna está indo. Nós somos a segunda fase da igreja de Cristo. Nós somos a igreja militante, a igreja de Billy Graham, a igreja de Antônio, a igreja de José, a igreja de Siló, a igreja de Soares, a igreja tua, você próprio. Quem esta noite reconhece que está aqui nesta igreja, pode glorificar a Deus dizendo amém. Quem tem algum parente que está nesta igreja que já foi, levante sua mão. Eu levanto a minha porque o irmão meu já foi, mas eu não estou desesperado. É só um passo, e este passo aqui se chama o passo do arrebatamento. Quando a igreja der este passo, Samuel, quando eu falar 3, dê um passo e junte. Quando eu falar 3, a igreja militante está aqui, com vontade de chegar, com vontade de chegar, com vontade de chegar. A igreja que já foi é coluna de mármore na eternidade. A igreja que ainda está aqui é coluna de mármore na terra. A igreja que já foi é a coluna que venceu. A igreja que está aqui é a coluna que vai vencer. A igreja que já foi é a que conheceu o bom pastor pela fé. A igreja que está lá é a que já conhece o bom pastor mais de perto. Oh, glória a Deus. 1, 2, o arrebatamento vai surgir e nós vamos para 3, nos juntar com outra perna.
Agora uma coisa, na hora que a outra perna se juntou com esta, ela teve uma sensação tão linda. Sabe qual foi a sensação que esta perna teve? A sensação foi esta: nós duas agora estamos debaixo desta cabeça. A cabeça do corpo é Jesus, as pernas da igreja, as pernas desse Cristo formam a igreja do Senhor. Curve sua cabeça por um minutinho. Eu quero pedir que você ore por você mesmo agora, que está numa luta espiritual. Você vai vencer. É um passo só, é um passo só. Mais um dia, mais um ano, mais 10 anos, mais 20 anos, eu não sei quanto tempo, mas nós vamos dar aquele passo final e nos juntaremos a outra perna que já foi e estaremos juntos para sempre com o Senhor. Quantos gostariam de tomar um minutinho agora para glorificar o nome precioso do Senhor? Aleluia, aleluia. Irmão Samuel, obrigado. Agora eu vou precisar do irmão Rogério para outra ilustração. Pode ser? O irmão Samuel disse que de hoje em diante ele se sente o homem mais feliz do mundo, né? As pernas dele foram muito valorizadas, né? Mas fique lá na mesma posição, por favor. Ok. Agora vamos entrar na fase de movimento, as duas pernas separadas. Ok, muito obrigado. Há uma outra maneira que você pode entender isto. Eu penso que o que Deus quer esta noite é fazer com que cada um de nós tenha mais amor à palavra de Deus. E veja que não existe nada na Bíblia sem razão. Não é verdade, irmãos? Não existe nada na Bíblia sem motivo. Vamos a uma outra maneira de entender as coisas. Esta perna significa a igreja como um todo, a igreja coletiva. Esta perna significa cada crente em particular. Você é parte da igreja a nível universal e você está dando aqui, mas cada crente está sempre caminhando para não perder esta harmonia com a igreja a nível universal. Quantos podem dizer amém? Obrigado, irmão Rogério. Agora eu tenho 5 minutos para concluir esta mensagem e talvez o que há de mais importante no sentido prático é o que eu vou lhe dizer agora. Quantos podem estar de pé por um minutinho? Como foi que os irmãos vieram esta noite a este culto? A resposta é óbvia. Nós vamos apenas padronizar. Eu vim com minhas pernas. Cada um pode responder isso. Como foi que o irmão veio esta noite a este culto? Eu vou perguntar a mesma coisa. Como foi que o irmão ou a irmã veio esta noite? Os irmãos podem sentar por um minutinho. O que é que perna significa para Deus? Pernas significam o nosso andar espiritual. Não é costume se fazer concurso de pernas masculinas. Não é costume. E também nunca encontrei ninguém conversando. Você viu? Que coisa tremenda, viu? Mas olha, 2 pastores aqui conversando. Qual é o assunto, errado? Nós estamos aqui pensando nas pernas do pastor Antônio. Olha, francamente, viu? Não, isto não é assunto. Não, isso não. Então não é isto que Deus quer. O irmão Wagner disse que está fazendo. Irmão, faz 15 minutos que eu estou meditando. Meditando em quê? Nas pernas do irmão Soares. Isso não é motivo de meditação. Não é isso que Deus quer? É? Não. Não é? Hein? Não é isso. O que Deus quer falar contigo esta noite é outra coisa. Ouça-me. O capítulo que eu li esta noite diz que o leão, quando persegue a ovelha, primeiro ataca as pernas. A primeira coisa que o diabo quer fazer na tua vida é quebrar as tuas pernas para tu não vires mais aos cultos. Eu quero esta noite dizer-lhes que há milhões de crentes no mundo que estão de perna quebrada e não podem mais vir à igreja do Senhor. Só tem uma pessoa que pode livrar alguém desta perna quebrada. Aqui Amós 3:12. Como o pastor livra o leão e devolve a perna. O maior ataque que Satanás tem contra ti nesta noite é contra o teu hábito de vir à igreja. Eu tenho visto este cavalheiro aqui cada dia na igreja. É praticamente impossível, é quase impossível chegar aqui a esta igreja e não encontrar este cavalheiro aqui nesta casa. Por quê? Porque o leão não tem tomado as suas pernas.
Quem esta noite se sentir com saúde, quem esta noite se sentir com pernas fortes, diga para Deus: Deus, eu tenho falhado quando eu não vou à tua casa. O que está acontecendo com a tua vida que tu apareces domingo aqui e desapareces a semana inteira? Tu trazes a tua perna para Deus no domingo e com quem ela fica na semana inteirinha? Como é que tu tens tanta força nas pernas para ir trabalhar e subir escadas e descer e caminhar e não tens para vir à casa de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus me diz que diga para cada crente esta noite: o leão persegue as tuas pernas. Tem uma outra coisa que eu quero falar antes que eu termine. Eu vou escolher uma pessoa bem amiga aqui, que eu sei que eu posso tomar, e sem medo de que ela fique triste. Fique de pé, santo de Deus. O Espírito do Senhor vai visitar todos os crentes agora, todos, de um a um, e vai fazer a seguinte pergunta. E fala pelo nome, diz: fulano, onde tuas pernas te levaram a semana passada? Não é uma pergunta séria? Irmão que estás aqui normal, no meio dos outros, tranquilo, aonde tuas pernas foram na semana que passou? Em que lugar tu estiveste que não sentiste a presença de Deus? Se as tuas pernas estão te levando para lugares estranhos, é o leão que está controlando as tuas pernas. Pede ao sumo pastor esta noite que livre as tuas pernas e venha adorar a Deus nesta casa, porque é tempo de avivamento, é tempo de poder. Esta noite eu quero dar uma palavra de advertência a pessoas que não estão selecionando os lugares onde devem ir. Irmão, Deus está falando contigo, Deus está falando contigo, Deus está falando contigo, Deus está falando contigo. Teu lugar é nesta casa. Esta casa te espera para tu adorares a Deus. Esta casa te espera para sacrificares espiritualmente o glorioso nome do Senhor. Irmão que tens a chamada de Deus e estás dizendo não para Deus, o leão está atrás das tuas pernas. Se tu não tiveres pernas para caminhar para Deus, o leão vai tomar as tuas pernas e pode quebrar o osso. E os ossos das tuas pernas são como os ossos das pernas de Jesus, não podem ser quebrados pelos inimigos. Quem quer esta noite consagrar sua vida outra vez para Deus, eu não peço que nenhuma pessoa venha aqui à frente, mas se você quer dedicar outra vez a sua vida para Deus, e de uma maneira especial você quer consagrar as suas pernas para Deus, faça isto onde você está agora e diga: Deus, minhas pernas são para ti hoje como nunca. Eu estou falando aqui agora com pessoas que faz 3 semanas que não apareceram aqui. Por onde andaste estas 3 semanas? O Espírito de Deus se entristeceu contigo. Faz 3 semanas que o pastor quis ver as tuas pernas aqui dentro e não as viu. Onde estavas? Onde estavas tu quando o Espírito se moveu aqui na terça-feira passada? Onde estavas tu quando o Espírito fez mudanças aqui na quinta-feira passada? Onde estavas tu hoje de manhã quando a palavra de Deus era ministrada na escola dominical? Onde estarás tu amanhã à noite quando a mocidade se reunir? Deus está dizendo ao seu povo, Deus quer que as pernas do seu povo caminhem para a sua casa. Quem quer atender a voz de Deus nesta noite? O único apelo que eu vou fazer esta noite, eu vou fazer agora. Eu quero orar por alguma pessoa que sinta que sua vida está sendo perseguida muito pelo diabo. Está sentindo uma indisposição crônica para vir à casa de Deus, vir à igreja. E esta noite quero uma bênção de Deus para as suas pernas. Pastor, eu vou ter coragem hoje. É uma coisa difícil para eu vir para a igreja. Olha, me dói tudo, pastor. Me dá uma quebradeira sem limite, pastor. Mas quando eu ligo aquela caixa de veneno, pastor, eu me sinto tão bem, pastor. É uma quebradeira que dá. O leão está perseguindo as tuas pernas. Esta casa é a casa de festa, é a casa de bênção, é a casa de vida, a casa de poder. Quem quer esta noite ser ajudado por Deus e ficar livre da boca do leão e quer vir esta noite caminhando com o bom pastor para a casa de Deus para receber a salvação do Senhor? O tema desta mensagem eu anunciei no princípio. O tema é assim:
2 pernas ou um pedacinho da orelha. Terça-feira à noite, neste mesmo lugar, em nome de Jesus, eu falarei sobre o pedacinho da orelha. Amém? Terça-feira. E se as tuas pernas estiverem boas, tu virás ver o resto da orelha. Quem não vier ouvir da orelha é porque a perna está machucada, está quebrada. Qual é a primeira pessoa nesta noite que quer uma cura espiritual de Deus, porque está espiritualmente enfraquecido e perdeu a vontade de vir para a casa de Deus? Com toda a coragem, levante sua mão agora onde estiver. Deus lhe abençoe pela sua coragem. Está sentindo difícil? Está sentindo a oposição do inimigo? Vem aqui à frente, por favor. Qual é a segunda pessoa nesta noite? Eu quero fazer uma pergunta a esses jovens que nos visitam esta noite. Vocês frequentam regularmente alguma igreja evangélica? Vocês? Não? Vocês entenderam o que eu falei esta noite? Vocês não querem que Deus abençoe vocês? Aquele sacrifício do Calvário, Ele quer abençoar vocês. O caminho das drogas é o diabo que leva, é o leão. O caminho da farra é o leão que leva. Ele quebra a perna, leva o cidadão para a farra e lá fica. O caminho da bênção, da paz, da salvação é o bom pastor que leva. Eu convido vocês a vir agora à frente para dar a vida de vocês para Jesus. Por favor. 3 jovens acompanhem, por favor. Felipe, quickly. Você é um brasileiro de onde? Londrina, você é paranense. Você é de onde? Também. Você? De? Que isso? Não, que estado? Todos são do Paraná. Olha uma coisa que eu quero dizer para vocês. Tem um de vocês aí que já conhece? Tem alguém de vocês aí que já conhece Cristo e precisa só reencontrar? Deus tem uma coisa nova para a tua vida. Drogas matam. O pecado arrasa. Este mundo está completamente corrompido. Este lugar é um lugar de bênção e de refrigério. Você tem direito de ser feliz. Está falando contigo agora o homem mais feliz que existe neste mundo. Porque Jesus me salvou e mora aqui dentro. Tu vais dizer a mesma coisa daqui a pouco. Algum outro jovem poderia acompanhar este... dá um jeitinho na tua perna e põe óleo na tua perna e vem. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria dirigir uma palavra especialmente ao senhor aqui, por favor, cavalheiro. Qual seria exatamente sua necessidade neste momento? Por favor. Servir a Deus. Em verdade. Em verdade. Em verdade. Deus vai lhe atender. Deus vai lhe atender. Eu quero dar uma palavra a essa senhora que acaba de chegar, por favor. A senhora entendeu tudo o que eu falei? Entendeu? Parecia uma mensagem difícil, não parecia? Mas foi tão clara, tão simples. A sua vida vai mudar hoje, senhora. Olhe para mim por um minutinho, por favor. Há uma palavra de 3 letras que a senhora está buscando tanto. Está sendo tão difícil. P-A-Z. A senhora achou a paz nesta noite. A dificuldade de nós termos a paz ao redor de nós é porque a verdadeira paz não começa ao redor de nós. Ela começa dentro de nós. O sangue de Jesus Cristo traz paz para a nossa vida. Deus lhe abençoe. Comece a falar com Deus. Essa diz, pastor, não sei falar com Deus. É a coisa mais simples que existe. Deus, eu preciso da tua ajuda. O diabo quer levar minhas pernas para lugares estranhos. Eu quero a tua ajuda. É só isso. Deus me ajuda. Me salva. Me abençoa. Há mais 1 ou 2 pessoas que querem vir. Eu não vou fazer nenhum apelo insistente esta noite. Há alguma pessoa aqui que o diabo quebrou a perna. O diabo quebrou a perna e veio meio arrastado hoje. Você quer ter a honestidade de dizer, olha pastor, eu estou aqui de perna quebrada, tem jeito para mim. Vem para a cirurgia, vem. Vem para a ortopedia do céu. Jesus vai te abençoar. Alguém, às vezes é preciso fazer um convite forte desse para você sentir o impacto. Alguém que está sentindo um desmaio na vida espiritual e quer esta noite algo novo, levante sua mão agora, com coragem. Agora é a hora.
rápido, isto mesmo, vem. Deus te abençoe. Pastores, obreiros, vamos estar de pé, por favor. Pastor Siló, presbítero Cleves, qual seria exatamente o corinho que cantamos nesta hora? Exatamente o corinho para esta hora. Quem pode livrar como o Senhor? Parece que sim, não é? Como o leão tenta tirar os pés da ovelha, o pedacinho da sua orelha, e o pastor vem e ajuda, e não deixa acontecer. Jesus nos liberta nesta noite. Toda a igreja esteja de pé e estas pessoas aqui permaneçam como estão. Se quiserem ajoelhar, podem, senão não há nenhuma obrigação quanto a isso. Quem pode livrar como o Senhor? Quem é, presbítero Cleves? Quem pode livrar como o Senhor?